noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na vida de cada um de nós. Pela graça de Deus, nós nos reunimos aqui mais uma vez e vamos dar abertura ao culto, fazendo a leitura do livro de Salmo 23. São 6 versículos, vamos ler todos eles. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepararás uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, é maravilhoso, Senhor, poder mais uma vez estar aqui para reunirmos aqui com nossos preciosos irmãos e saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que está mais uma vez disposto a falar ao ouvido de cada um de nós. E eu peço, Senhor, que o Senhor possa vir e dar a unção necessária para o nosso pastor, para que ele possa transmitir o ensinamento que o Senhor tem nos ensinar em mais essa oportunidade que o Senhor nos conceda. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós, inclusive pela minha vida. Abençoe, Senhor, a família de cada um de nós, nossos filhos que não congregam conosco, mas que o Senhor possa alcançá-lo de acordo com a tua graça. Perdoe nossos pecados e dá-nos sempre um coração limpo e um coração puro, para que nós possamos te louvar e te bendizer sempre com o coração limpo e com a nossa alma tranquila. Dê a tua bênção e a tua graça que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, eu na ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha
e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão, e o povo fazia sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre
separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu Filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou, divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. E tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, nome santo e precioso do Senhor Jesus, nós te exaltamos pela sua bondade e benignidade para conosco, a tua misericórdia, Senhor, para trazer dignidade sobre nós, através do sangue inocente do Cordeiro, a palavra feita
carne, tornando-se humano, para levar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, assim então tornando o sacrifício em favor de cada um de nós, tornando então possível e digno cada um que crê neste Cordeiro, nesta oferenda do Senhor, a libação, a adoração, o lugar de esconderijo, de congregação. Então, desejamos entrar agora, Pai, neste tabernáculo, não feito por mãos de homens, mas pelas mãos santas do Senhor. Ajude a cada um de nós. Te pedimos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 5, o versículo 4 diz assim: Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Tomei aqui, não será esse assunto, né? Mas o que vamos tomar aqui, que João expressou: ninguém digno. Então agora eu desejo ler com os irmãos a primeira carta aos Coríntios, já que nós vamos tomar a ceia, olhar dentro da dignidade, né? Então já vou fazer a leitura do 1 Coríntios 11, versículo 22, para a nossa meditação. 23, versículo 23, 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado o partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor.
Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Glória a Deus. Então, olhando para dentro do comer e beber o pão e o vinho, estarmos conscientes do que nós estamos fazendo. Como eu tenho falado, nós, como cristãos, devemos ser o povo mais consciente, conscientizados por Deus. Se somos conscientizados por Deus, quer dizer que nós obtemos do Senhor o melhor ensinamento, a sabedoria plena, porque é isso que Deus é. Ele é sabedoria, Ele é pleno, Ele é total. Então, quando a palavra dele entra em fusão em nossas vidas, isso nos torna filhos do Senhor pelo seu Espírito. Então, olhar a condição humana. João chorou porque ninguém fora encontrado digno de abrir o livro, nem desatar os seus selos. Qual é o livro? É o livro da vida, a ata da redenção, aquilo que estava retido na mão daquele que estava sobre o trono. Apocalipse 5, versículo 1. Então, se não havia ninguém digno, o homem estava completamente perdido. Porque olhando o Senhor dos céus à terra, ele não viu um justo sequer. Então, qualquer um que proclamar a sua própria justiça, ou for justo aos seus próprios olhos, ele está condenado por si mesmo, por seu intelecto, porque isso o torna um soberbo, ele é melhor do que todos. Aprende, talvez, consigo próprio, não com seus erros, e assim as pessoas se tornam exaltadas, e muitas vezes no espírito falso ou de falsa humildade. Então a gente olha isso, né? A parábola que o Senhor Jesus contou do fariseu e do republicano. O republicano ajoelhou e clamou: Senhor, tem misericórdia de mim. Humilhando na presença de Deus, enquanto o outro, eu sou mais santo do que eles, pago os meus dízimos, venho à sua casa, eu oro. Vê a diferença? Então o Senhor Jesus pergunta: qual deles foi perdoado? Então é o cuidado que nós precisamos ter. Eu pretendo não demorar muito, viu, meus irmãos? Espero ser breve a nossa meditação. Só um pouquinho para mexer conosco mesmo, a nossa consciência. Então, sempre ter o espírito de humildade, colocar-se no lugar do outro, mesmo que você esteja certo e peça perdão, mas você não se coloca maior que o outro. É a condição de nós humanos, porque todos nós, sem Deus, não somos nada, somos mortos, não tem vida,
Então, dentro desta conscientização divina, a orientação que Paulo trouxe, né? Examinai cada um a si mesmo, examinai ou se tomamos a comunhão, não discernindo o corpo do Senhor, comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Então, estar cientes que não é o que nós fazemos, é o que Deus fez por nós. É isso que nos torna digno, completamente. Fora isso, todos, sem exceção, perdição eterna. Então, descobrir o corpo do Senhor. Então, olhar para o eterno que é Espírito. E a sua palavra nos relata que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Deus, o Verbo, a palavra, se fez carne. Aquela carne, aquele corpo, aquele nascimento daquele menino que foi gerado no ventre de Maria. Então, aquele corpo, ele ainda não estava à existência. Porque nós vemos, então, entendemos o ciclo da vida, a semente da vida, foi colocado no ventre materno. Deus usou Maria e ali naquele ventre, então, trouxe os genes da vida. A palavra, então, nasceu, se tornou carne. E encontramos, então, a palavra e o profeta se encontrando. A palavra, Jesus, e o profeta João Batista. Então, houve uma cerimônia batismal, bem ali, muito simbólica, muito profunda. O cordeiro sendo apresentado, o cordeiro sendo lavado para o sacrifício, o sumo sacerdote sendo lavado para ministrar a Deus. Então, com as vestes brancas, o vestido da justiça de Deus, que é a palavra de Deus. Então, Deus, naquele ato batismal, veio e entrou nele. De repente virá o Senhor ao seu templo. Então ali a igreja, o corpo do Senhor. Deus na forma humana, que então, dentro de 3 anos e meio, anunciou esta dádiva da vida eterna, o dom da vida eterna para os homens. Então, se tornando sacrifício por nós, e aquele corpo, então, ressuscitando. Não por si próprio, mas pelo Espírito eterno. Então, como ele disse, é meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Então, ele habitou e andou no meio dos pecadores. E depois, então, Deus, que habitou naquele corpo, ressuscitou. Paulo escreveu que naquele corpo habita toda a plenitude da divindade, porque nele, corporalmente, naquele corpo, toda a plenitude, tudo aquilo que é Deus, então agora está em Cristo. Cristo, Senhor, o nosso digno. Então, quando João chorou, não havendo ninguém digno de abrir o livro, então ali está o livro da vida sendo proclamado, anunciado diante dos olhos das pessoas. Deus dentro daquele corpo, o templo, então a nossa dignidade, o nosso sacrifício.
Então eu desejo nesta noite nós estarmos olhando para dentro disso, reconhecendo a nossa fragilidade humana, porque ao tomar a ceia, comer o pão e beber o vinho, simbolicamente, Paulo escreveu: toda vez que comerdes deste pão, não é aquele pão que Paulo fez lá, mas o que o pão representa, o pão. Este pão que nós tomamos hoje, o pão representa o corpo, aquele corpo ferido, a palavra de Deus que se repartiu para nós, o vinho que alegra, estimula. Então, estarmos estimulados, sempre alegres, por comermos o pão da vida, que é a palavra. Então olhar para este lado, saber que estamos em memória, lembrança. E dentro desta lembrança, daquele ato da graça, da misericórdia, se tornando o nosso sacrifício. Quando nenhum homem, pelos seus atos, pelos seus feitos, ainda que seja morto, não há justiça nele. Então não há justiça no homem se o homem não estiver cheio de Deus. E então muitas vezes nós podemos tomar aqui de Lucas 23, versículo 39 em diante, quando fala daqueles dois homens crucificados juntamente com o Senhor. Então, olhando, vendo o Salvador pendurado na cruz, a salvação, vendo a condição do homem salvo ao seu lado direito e vendo a condição do pecador ao lado esquerdo. Então vemos a salvação, o salvo e o perdido. Os três requisitos ali na cruz, enquanto o da esquerda, ele dizia: e um dos malfeitores estava pendurado, blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e também a nós. Então você vê, vamos dizer, uma arrogância na expressão deste homem, o pecador. Ele só estava interessado em sair da cruz, ser livre daquela pena de morte, a qual ele já estava condenado, já estava pagando a sua pena, prestes a morrer. E então, com a sua soberba, a sua arrogância, seu egoísmo, então salva a ti mesmo e salva a nós. Enquanto o outro respondeu, repreendia ele, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então veja, ambos pecadores pendurados ao lado da salvação. A salvação é para todos, mas olha a escolha, o reconhecimento. Então ele disse: nós estamos aqui recebendo o que nós merecemos pelo que fizemos.
vivemos a vida errada, roubando, matando, adulterando. Mas o que ele fez para esta condenação? Ele não fez nada. Então, ter o reconhecimento do Deus eterno, que desceu em carne humana, se tornou homem, isso é a justiça de Deus. Deus criou o homem caiu, o homem pecou. Então, olhar para Cristo, ver o homem, Deus, na mesma condição humana, é essa expressão que Paulo teve. Ele disse, ele se tornou pecado por nós. O que é pecado? Ele se tornou esse corpo, isso que ele se tornou pecado, um corpo humano, porque esse corpo humano é pecado. Ele não nasceu do pecado, mas ele se fez e não um pecador. Então, ele se tornou pecado para nos tirar da condição pecaminosa e nos levar para dentro do seu reino. Então, sempre com humildade, por mais que o outro perguntou, disse, se tu és o Cristo, se tu és, então assim caminha o mundo, em sua arrogância. Se existe Deus, se Deus existisse, o mundo não estaria assim, as pessoas não estariam sofrendo assim, e coisas e tal. Falta de conhecimento. Então, junto com o Redentor, a salvação é oferecida a todos. Então, aquela plateia que estava ali assistindo a cena da crucificação, um lado representando os salvos, reconhecendo que somos pecadores e que Deus desceu a nossa condição, enquanto o outro só queria a bênção da libertação. E depois que, então, se ele fosse salvo dali, ele não se importaria mais. Então, saber que nós estamos condenados à morte pelo nosso pai Adão, mas pelo nosso Pai Jesus Cristo nós temos a salvação. Então, olhar para Ele, aquele corpo, Deus em forma humana, o templo, a palavra feito carne, então o Senhor, justiça nossa. E qual é a justiça de Deus? O irmão Branda disse que a justiça de Deus é a sua palavra. Então, nesta noite, sempre que cearmos, muitas vezes se preocupa com a ceia todos os meses. Podia ser? Pode. Pode ser todos os dias? Pode. No livro dos Atos dos Apóstolos, eles se reuniam todos os dias no quê? Na oração e na fração do pão, ceia, lembrando do Senhor. Então nós lembramos do costume mês a mês, torna-se um costume, um hábito. Será que é medo das pessoas pecarem? Não, muitas vezes já está dentro do templo, adorando a Deus, pecando, pensando o mal do outro, não se colocando no lugar do outro, e então a maldade está no coração do homem e a pessoa ainda não mudou. Então o irmão Branda disse que a verdadeira comunhão que nós tomamos é a vida da palavra. Então cear é nós estarmos anunciando a vinda do Senhor. Estamos em lembrança até que Ele venha ou que Ele nos leve.
lembrando dos seus feitos, o que ele fez, o que ele está fazendo para nós. Então, depois de morrer pelos pecadores, ele desceu naquele povo. Então, Cristo, a palavra, o pão da vida. Como é que está a nossa condição diante da palavra? Como eu estou lutando para viver debaixo dela ou no domínio dela? Não vivendo debaixo do domínio, não estamos na dignidade do Senhor. Então eu sei que nós somos falhos, somos fracos, e então nesta noite não vamos estar olhando para nós, mas isso não é também para nos dar condição de viver no pecado. Ainda que fracos e falhos, não somos dignos, mas estamos olhando para Ele, que é a nossa dignidade. Então, reconhecendo como nosso Deus, como a nossa redenção, entrando nele, tomando o seu sangue, que foi vertido, ou seja, o sacrifício, por meio da fé, sendo batizado no Cordeiro de Deus, batizados no Cordeiro de Deus. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, tomar o seu nome através do batismo, do arrependimento, e então tomar a sua palavra e sermos cheios do Espírito Santo. Quando então nós estamos cheios do Espírito Santo, somos templo de Deus. Ontem celebrou-se, pela fé religiosa, Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. Então, Cristo, Jesus, é o corpo de Deus. Após a sua morte e ressurreição, ele habitou no coração do homem. E então Paulo disse, em Coríntios também, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o corpo de Cristo na terra é a sua igreja, mas é aquela igreja que o reconhece como seu Salvador, que reconhece o seu plano de redenção, toma ele em toda a sua palavra. Então, quando nós tomamos a ceia, lembrando que ele morreu por nós, e então lembrando que todos os dias nós vivemos dessa palavra. Se eu não cumpro a palavra, é isso que eu tenho que julgar-me, examinar. Examine, pois, o homem a si mesmo. E muitas vezes, então, nós perdemos essa sensibilidade que nós somos o templo de Deus. Esquecemos isso. Temos as nossas prevaricações, temos as nossas conversas mal faladas. Muitas vezes apoiamos em nossa vontade própria e não na de Deus. Por isso há entre vós muito doentes. Agora, isso porque somos cristãos. Cremos na cura divina. Cremos que somos libertos pelo Cordeiro. Então, por que vivemos doente? Porque vivemos enfermos? Porque não damos glória a Deus pela vida, pela saúde? Testificar que Ele é o nosso curador? É o nosso redentor? Nele está a vida?
Ele é a vida dos homens. Então, olhando para ele, ninguém é digno. Mas nós estamos tomando em sua palavra. Ele é a nossa dignidade. Se eu morrer esta noite, por minha condição própria, não posso estar no paraíso. Só estarei ali mediante esta graça. Então examine o homem a si mesmo. Mas não vamos trazer a nossa autocondenação, a nossa condenação própria e afastar também do Senhor. Então vamos lançar nele as nossas ansiedades, nossos desejos e lutar para sermos melhor a cada dia. E só podemos ser melhor com ele em nós. E para isso nós precisamos do novo nascimento. Nascer de novo. Nascer de novo é nós perdermos tudo o que essa natureza humana, sem inspiração divina, nos ofereceu. E daqui para frente vivermos debaixo da inspiração do Senhor. Pois é Ele que nos guia em toda a verdade, em toda a sua palavra. Então, olhando para o Senhor, olhai sempre para Ele, o autor e consumador da fé, disse o apóstolo Paulo. Então, crer que se Ele habita em nossos corações, nós somos o corpo de Cristo. Por isso eu não posso crer que o corpo de Cristo ele tem divergências em pensamentos. Pois a palavra de Deus disse que os apóstolos viviam de um mesmo sentimento, de um mesmo coração, um mesmo intento. Não estamos nos dias dos apóstolos, já passaram 2000 anos. Mas a igreja do Senhor, ela tem que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensar, porque o pensar dela é Cristo, é a palavra, é o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo não traz em sua igreja uma facção, uma divisão de pensamentos. O Senhor Jesus clamou que eles sejam um, ó Pai, como nós somos um. Eu em ti, tu em mim, eu neles. Uma união, guiados pela palavra. Então, quando recebemos a sua justiça, é a sua palavra, esta é as vestes brancas, que veste a cada um dos santos, é a palavra pura, sem mancha. Então, sem doutrina, sem pensamento humano, é o que se torna mais difícil, é sermos eliminados ou eliminar os nossos pensamentos. Então, Pedro escreveu que o julgamento começa pela casa de Deus. Se nós somos a casa de Deus, somos repreendidos. Então, Paulo escreveu, quando Deus nos repreende, nós somos salvos, não é isso? Então, a necessidade de sermos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Então, receber a condenação e afastar o pecado de nós. Para afastar o pecado, então, precisamos receber o Espírito Santo. Então, nisso encontramos a dignidade de Deus. Não por méritos humanos. Aí eu sou melhor, eu não peco, eu não falho,
eu oro mais que vocês, né? Sou melhor. Essa é a posição do fariseu. Essa é a posição do fariseu. Pois diante do Senhor não há homem santo. Deus só vê o homem santo. Deus só nos vê como seus filhos quando nós temos o teu Espírito em nós. É isso que nos faz dignos. Olhar para Ele. Estar nele. O autor e consumador de nossa fé. E isso nos faz corpo de Cristo dignos por Ele e para Ele e nele. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos, te glorificamos, Pai, pois te tornaste homem para trazer dignidade sobre o homem. E então o Senhor se tornou o nosso sacrifício, o nosso cordeiro, aquele que recebeu a pena do pecado, que é a morte, para trazer vida sobre nós. Assim sendo, Pai, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, e encha-nos com a Tua presença. Guia nossos passos. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.